Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios. Seja muito bem-vindo. Os mistérios fascinam muitos de nós. Todos os anos, os investigadores cobrem muitos eventos, artefatos e descobertas intrigantes que os deixam coçando a cabeça sobre o que poderia ser a causa. Muitos desses mistérios foram explicados com o passar dos anos, e ainda mais foram encontrados com um consenso geral quanto à sua causa ser considerada totalmente resolvida. A cada ano, cientistas, pesquisadores, arqueólogos e pessoas comuns fazem uma variedade de descobertas interessantes, ajudando-nos a entender melhor o mundo ao nosso redor. Uma dessas descobertas interessantes foi uma antiga formação rochosa que escondia esse segredo. A partir de agora iremos falar sobre um rosto gigante esculpido em rocha que foi descoberto em Mali. A Dama do Mali, também conhecida como a Dama Branca da África, é uma figura gigante de mulher esculpida no Monte Loura, ao norte da Guiné-Conakry, perto das fronteiras do Senegal e do Mali, dois países da África Ocidental. A descoberta da estátua foi considerada muito conflituosa, devido ao fato de que nem os historiadores nem os arqueólogos foram capazes de datar uma época exata. O mais surpreendente é que, os dados oficiais atestados não se encaixam de forma alguma na história convencional. Uma enorme estrutura foi encontrada pela primeira vez em 1997 pelo geólogo italiano Angelo Pittoni, durante sua busca por depósitos de diamantes. Desde então, os cientistas não conseguiram identificar se a estátua foi formada a partir da natureza ou se era realmente uma obra-prima feita por alguma civilização antiga. E a primeira possibilidade está sendo praticamente descartada, porque a região tem poucos ventos e poucas partículas abrasivas capazes de moldar a falésia granítica. Outra característica em comum é que o rosto dessa estátua enorme é caucasiano, meio distante de ser parecido com traços masculinos africanos. Inicialmente, os cientistas previram que a estátua data de 5.000 anos, no entanto, um estudo mais recente revelou que os sedimentos da superfície poderiam ter 25.000 anos, permanecendo um desconforto para os cientistas pois esses dados não se encaixam na história tradicional conhecida. Surpreendentemente, a descoberta da Senhora do Mali não foi a única descoberta feita por Pittoni, pois o geólogo também realizou outra descoberta notável, as pedras azuis ou pedras do céu. O material dessas pedras é artificial, o que significa que elas devem ter sido sintetizadas de forma desconhecida há milênios, segundo o Instituto de Ciências Naturais de Genebra. Pittoni só conseguiu apresentar o esclarecimento que acreditava ser o mais viável. A imagem da deusa deveria ter alguma semelhança com as mitologias relacionadas à antiga civilização da Atlântida. Pittoni teorizou então que os sobreviventes da civilização, embora poucos, conseguiram se refugiar na África Ocidental. A Dama Branca da África, segundo alguns teóricos do antigo astronauta, pertenceria a uma civilização muito anterior à nossa, quando este planeta era habitado por outros tipos de seres avançados. A questão permanece em por que uma descoberta tão importante não foi dada a importância que merecia. Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios, seja muito bem-vindo. Os arqueólogos estimam que existam centenas de civilizações isoladas na natureza, com a maioria delas escondidas nas densas selvas do mundo. Embora seja difícil acreditar que existam tribos isoladas, todos os anos os pesquisadores também descobrem civilizações ocultas que foram perdidas no tempo. Equipamentos incrivelmente novos estão nos dando a oportunidade de olhar além de coisas como as densas selvas, que até agora pararam de explorar certas regiões ainda mais. A partir de agora iremos falar sobre uma cidade que desapareceu misteriosamente. Em algum momento da história da humanidade existiu uma capital que, segundo registros, era bela, com um estilo de vida peculiar e era conhecida como Xanadu. O engraçado é que embora fosse do Império Mongol, desapareceu sem deixar vestígios. Fazendo uma retrospectiva, o Império Mongol gozava de grande riqueza, os governantes do escalão mais alto viviam em palácios com desenhos ostensivos que aludiam a todas as posses que possuíam. Então,
Graças a todo esse poder aquisitivo, surgiu o Xanadu. O verão é uma das épocas mais quentes da China, por isso, para passar por esse período, esta capital foi construída. Teve obras imensas criadas pelos arquitetos mais proeminentes da Ásia, com o único objetivo de que esses meses estação pudessem ser passados em um lugar mais fresco. O mais incrível desse lugar é que tudo isso aconteceu no ano de 1263, ou pelo menos em datas próximas a isso. Os registros mencionam que a vida ali era incrível, pois em todos os lugares dava para perceber que ela foi criada para pessoas que tinham poder. É claro que uma obra tão grande e maravilhosa não seria construída apenas para morar alguns meses do ano, pois os planos originais para Xanadu eram que ela se tornava a capital permanente do Império Mongol. Quando este era o norte daquele projeto, Kublai Khan, que era o administrador e também o último grande Khan, conseguiu finalizar. Tornou-se assim um reflexo daquele império poderoso, onde se diz que existiriam criaturas que, até a data, não habitariam nenhum outro lugar. Pode-se dizer que o objetivo foi cumprido, mas isso não durou muito, pois após uma década tomaram a decisão de que só seria utilizado no período de verão. Uma das coisas que mais nos impressiona nesta capital é que era um lugar muito bonito. As ilustrações que existem a seu respeito indicam que era uma espécie de jardim, por isso havia jardins com flores infinitas, além de palácios e vários canais. Na verdade, uma das razões pelas quais a vida era assim era porque era uma forma de demonstrar a grandeza, o poder e a força política daqueles que todos viviam. Vários poetas se inspiraram em sua estrutura quando se deram ao trabalho de ilustrar sua imensidão. Para citar um, temos Samuel Taylor Coleridge, que mencionou que era cercado por paredes incríveis, além de grandes estruturas que correspondiam ao poder de seus habitantes. Por todas as características que mencionamos, você certamente se perguntará se estamos falando de ficção. Mas a verdade é que existem registros muito específicos que concordam com aquela época, assim como alguns nomes de altos líderes e aqueles que sabidamente tiveram muito poder na época. Já ficou claro que para construir esta capital impressionante houve muito trabalho e esforço. No entanto, o registro menciona algo um pouco contraditório a isso, pois é dito que em algum momento eles decidiram abandoná-lo completamente. Assim passou de uma cidade cheia de vida, para uma memória materna. A razão pela qual eles fizeram isso é completamente desconhecida neste momento. É interessante, pois naquela época eles tinham o controle total de quase todo o continente, então podiam perfeitamente residir lá e viver alegremente enquanto desfrutavam das comodidades que Xanadu tinha. Assim, em suas ruínas ficam a memória de uma vida incorporada, e também foi declarada patrimônio nacional. Porém, até hoje não se sabe se desfez por completo esquecimento, ou se foi demolido por obrigatoriedade, mas sua história sempre prevalecerá.